Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim trazer os melhores e os piores de cada mês do ano de 2023. Oh, até rimou, que legal! Vamos lá! Eu fiz um vídeo, mais ou menos semelhante a esse, lá na metade do ano, falando sobre os melhores e piores do primeiro semestre. Acontece que mudei de opinião recentemente sobre alguns desses livros, então eu fiquei, cara, eu poderia trazer só do segundo semestre? Poderia, mas estaria a informação completa. Olha só, quem diria? Então vem cá, vamos lá, vou mostrar pra vocês mês a mês os melhores e piores que eu li esse ano. Quer dizer, ano passado. Então vamos lá, né? Vamos começar por onde tudo começa. Em janeiro, a minha melhor leitura, que foi uma das únicas 7 leituras que eu fiz que foram 5 estrelas, foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li da autora e pretendo continuar com as leituras dela pelos próximos anos, porque ela tem muitos livros. Foi um livro que mexeu muito comigo, demorou muito pra ler. Foi um livro que eu comecei em novembro e eu fui finalizar só em janeiro. A mesma coisa com Ana Karenina, que foi a pior leitura do mês, no sentido de que Ana Karenina, ela me decepcionou muito, não a Ana, o livro. Eu tinha grandes expectativas de amar esse livro, não era assim gostar, era amar, por muitos e muitos anos. Então, como eu demorei muito pra ler esse livro, mais de um ano, então eu comecei ele numa época da minha vida e terminei numa época completamente diferente, tipo fase de vida mesmo, sabe? O que eu acho que influenciou muito na forma como eu absorvi essa leitura. Não foi uma leitura ruim, de fato. Foi uma leitura que eu acho que eu fiz de uma maneira que não foi ideal para esse livro. Só que assim, pensando na forma como eu fiz a leitura e não na forma como ela deveria ter sido feita, eu não gostei muito desse livro. Então assim, pode ser que seja um livro que quando eu releia ele daqui a uns anos, eu ame, mas no momento não foi. E assim, não é nem que eu não gostei, eu achei assim um livro 2 estrelas e meia, sabe? Não é assim horrível. Eu só achei... eu acho que eu tinha uma expectativa muito mais alta, sabe? Daí pra fevereiro, o meu livro que eu amei de ter lido também, um autor que eu conheci em 2023, foi Contato, do Carl Sagan. Ele é um livro que eu peguei emprestado do Gui, num desafio que eu fiz, que eu tava lendo alguns dos livros que ele me indicou. E gostei muito da experiência, acho que a forma como o autor, ele trata a ficção científica e principalmente o papel das mulheres na ciência, foi muito interessante. Então, gostei muito de ter tido essa experiência. E a minha pior leitura foi Meninas Selvagens, também uma questão, assim, de decepção. Foi um livro, assim, que deixou muita coisa... me deixou decepcionada com muita coisa que aconteceu aqui. E muitos dos acontecimentos aqui poderiam ter sido de uma forma muito mais bem descritas para ser um pouco mais envolventes. Senti falta de um pouco mais de apreço pelos desenvolvimentos de personagem, sabe? Apesar de ter gostado bastante do final. Para março não poderia ser outro livro que não Pessoas Normais, que apesar de não ter sido incluído no meu, na minha tabela ali como um livro 5 estrelas, porque eu acho assim que é um livro que mexeu muito comigo, mas eu não sei se eu daria 5 estrelas pra ele. Ele é um livro que, de fato, ele tá comigo até hoje, já faz quase um ano que eu li ele, e às vezes eu penso muito nele, sabe? Ainda não vi a série, tô com essa pendência, quero muito ver, mas assim... Nossa, que escrita boa, sabe? Nossa, fantástico. Eu acho que eu preciso ler mais livros da autora pra saber se eu acho que esse daqui realmente é o 5 estrelas. Olhando hoje no passado, gosto muito desse livro. Não sei se é o favoritado. Talvez porque ele mexeu muito com coisas negativas na minha cabeça. Talvez. E o livro que eu menos gostei de ter lido em março foi Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid. Eu não gosto muito dos romances dela. Eu gosto mais dos livros em que ela faz de pessoas famosas, né? Então... achei bem meh. Achei a forma como o problema se apresentou muito fraca e a forma como ele foi resolvido mais fraca ainda. Então... E pro mês de abril foi o mês que eu mudei de opinião. Foi o mês que eu coloquei, ao invés de papel de parede amarelo, a Fúria. Porque quando eu olhei pro passado e lembrei da minha experiência da Fúria, apesar de não ter sido uma experiência perfeita, pensando que é um livro de contos e que nem todos os contos a gente ama, esse daqui foi um livro que ficou muito comigo e foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência muito boa. Gostei muito de Papel de Parede Amarelo, mas entre os dois, esse daqui é 5 estrelas, sabe?
existe uma diferença clara pra mim na forma como eu me senti lendo esse livro. Então, esse daqui com certeza ficou como meu favorito do mês de abril. De livro que eu menos gostei foi outro da Taylor Jenkins Reid, Em Outra Vida, talvez. De novo, só atestei que de fato não gosto muito dos romances dela, eu gosto mais dos livros de pessoas famosas e é isso. Sei que às vezes os autores não fazem todos os livros que a gente vai amar, então tá tudo bem, não tem problema. Para maio, não poderia ser outro livro, senão Antes que o Café Esfrie. Eu acho que eu falo muito sobre esse livro aqui, mas eu gostei muito da forma como ele fala sobre assuntos bem intensos, bem tabus até, e a forma como ele traz essa magia, sabe, pra esse mundo. Eu gostei muito, eu gosto muito de realismo mágico, né? E o livro que eu menos gostei do mês de maio foi Primeiro Eu Tive Que Morrer, que eu ouvi em audiobook. Ele é um livro nacional. Eu vi ele na audiobook. Ele é um livro nacional que, putz, cara, não foi pra mim. Eu acho que faltou muita coisa. As pessoas estavam falando que ele tinha um plot twist incrível. Não achei. Achei, assim, uma história meio meh. Faltou alguma coisa pra mim, sabe? Em junho, o livro que eu mais gostei foi Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Esther Samuel Fegg. Gostei muito de ter conhecido a autora por esse livro, eu acho que é um livro incrível, fala muito sobre muitas coisas que eu acho que estão em alta hoje em dia, né? Sobre essas nossas questões com o nosso corpo, com a nossa questão da felicidade, o que é ser feliz? O que é estar satisfeito com a vida? A gente consegue estar satisfeito com a vida sempre? A gente consegue estar feliz sempre? E a gente consegue viver uma vida em que a gente não tá feliz sempre e que a gente não tá contente com ela sempre, sem tanto sofrimento? Muito bom esse livro, me fez pensar muito. E o livro que eu menos gostei, obviamente, foi Nevernight. Eu já cansei de falar mal dele, eu não vou ler mais nada do Jay Kristoff. Descobri algumas coisas dele que não gostei de ter descoberto, então não quero mais essa pessoa na minha vida. Em julho, o meu livro favorito foi Se Não Outro, Que Véspera, da Carla Madeira. Cara, é difícil ler um livro da Carla Madeira e não colocar como favorito, sabe? A escrita dela, o desenvolvimento de personagens, todo esse backstory que a gente teve nesse livro, porque é um livro que se passa em 2 tempos, né? Então é muito interessante ver como as histórias se desenvolvem, né? Como os personagens se desenvolvem e de uma forma muito intensa. Gostei de tudo que ele trouxe em relação a relacionamentos, sabe? Eu acho que é um livro muito importante sobre a forma como a gente se relaciona com o outro, como que isso muda a gente. Incrível, nossa. E o livro que eu menos gostei foi Um Céu Além de Tempestades, não porque eu odiei ele, eu achei um livro mais ou menos, mas comparando com as outras leituras que eu tive no mês, esse daqui foi o mais fraquinho. Até eu abandonei ele na metade porque eu não dei continuidade a essa leitura, mas eu quero ter ele aqui porque eu um dia quero reler essa série e ler ele com mais calma. Eu acho que não era o momento também, sabe? Para agosto, o meu livro favorito foi o primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Gostei muito de ter conhecido esse lado do Tolkien, né? Porque eu só tinha lido O Hobbit e, de fato, eu tinha muito medo de ler O Senhor dos Anéis, mas foi incrível conseguir ler esses livros e aproveitar da forma como eu aproveitei. Eu acho que o primeiro livro talvez seja, se não o meu favorito, tá ali, sabe? Eu gostei muito da forma mágica e aconchegante que traz todos esses aspectos de criaturas da Terra-média, sabe? Toda essa magia de conhecer um lugar novo, eu acho que foi incrível. Foi um ótimo primeiro livro. Para o livro que eu menos gostei foi Sweet Tokyo. Não, de novo, não é porque eu não gostei do livro, é só porque foi uma leitura que não foi tão boa. Em comparação às outras leituras que eu tive no mês, essa não foi tão forte, sabe? Eu tive melhores leituras. Em setembro, eu também coloquei como favorito As Duas Torres, o segundo livro da trilogia do Senhor dos Anéis. Olha só. Gostei muito desse livro porque ele deu um ban de aventura que eu senti falta quando eu tava lendo O Senhor dos Anéis. Então, quer dizer, né? O primeiro livro do Senhor dos Anéis. Então, ele trouxe, assim, mais ação, ele trouxe uma imersão nos personagens, eu senti, assim, que ter pontos de vista diferentes foi sensacional pra história e me fez querer conhecer mais a Terra-média, me fez
ter vontade de continuar os livros de uma forma um pouco mais intensa, no sentido de que seguir para além da trilogia, sabe? Conhecer as outras obras do autor. Eu acho que esse livro foi talvez o essencial para mim desenvolver esse meu sentido de que Tolkien é um autor que eu quero conhecer mais. E, obviamente, né, o meu que eu não gostei foi Fourth Wing, da Rebecca Yarros, eu acho que é o nome dela. Não terminei também. Nos primeiros 20 minutos do audiobook eu já sabia que eu não tava gostando, mas eu tentei por mais, acho que 2 horas e meia. Então, não foi, gente, não foi. Não foi uma experiência agradável. Livro mal escrito, fantasia esdrúxula, personagem chata, não. Em outubro, o mês que eu li 3 livros, o meu favorito eu coloquei como Gótico Mexicano. Eu acho que porque o Gótico Mexicano, ele trouxe um elemento que eu tava precisando, sabe? Não é terror, mas um elemento assim de mistério que eu tava precisando pra outubro. Foi um livro de muito... não é questão assim de mistério, porque o mistério assim é fácil de resolver, mas toda a ambientação, a forma como os personagens se relacionam, foi muito interessante, gostei muito. Saciou assim aquela coceirinha que eu tava sentindo, sabe, pra um livro de Casas Mal-Assombradas. E o que eu menos gostei foi o primeiro livro de The 39 Clues, O Labirinto dos Ossos. Foi uma releitura de um livro que eu amava quando eu era mais nova. Ele foi um livro extremamente importante na minha vida como leitora. E, de novo, não é que eu não gostei, mas dentre os 3 livros que eu li, esse foi o que teve a nota mais baixa. Só isso. Eu acho que eu não dei 5 estrelas. Na verdade, eu acho que eu não cheguei a dar 4 estrelas pra ele, porque... eu tenho um apreço nostálgico por essa história, mas é um livro assim que hoje em dia eu não sei se é uma série que faz sentido pra mim, sabe? Mas fez sentido pra Sarah de 12, 13, 15 anos atrás, então... Para novembro, o meu livro favorito foi Lugares Felizes, da Emily Henry. Eu acho que talvez tenha sido o meu favorito dela, talvez. Foi um livro que mexeu muito comigo, com algumas inseguranças que eu tenho. E gostei da forma como ela trouxe, sabe, esse relacionamento de amizades e tal. A Emily Henry, ela escreve personagens femininas, assim, meio caricatas, sabe? Mas eu acho que toda essa roda de amigos que teve presente nessa história toda trouxe mais profundidade pra história, que me fez gostar muito mais em relação aos outros livros. E o que eu menos gostei, de novo, não é porque eu acho que é um livro ruim, é só o livro, assim, que menos marcou pra mim, que é Vamos Falar de Amor. E apenas porque é um livro que eu acho que foi muito... A forma como eu li não foi ideal. Não gosto de ler livro de não ficção, assim, em uma cartada só, sabe? Eu gosto de pegar, sentar, ler um capítulo, daí daqui 3 meses ler outro. É assim que eu leio não ficção. Então, depende, né? Alguns livros de não ficção. Esse daqui seria um desses. Mas é isso. E por fim, para dezembro, eu fiquei com muita dúvida em relação ao meu favorito de dezembro, porque eu marquei 3 livros que eu li em dezembro com 5 estrelas. Então, assim, foi difícil escolher entre eles. Mas eu coloquei O Homem Bicentenário. E esse daqui foi um livro que eu coloquei como meu favorito, não só pela questão nostálgica, não só como uma questão de respeito pela minha história com a ficção científica, porque foi através do autor, do Isaac Asimov, que eu me aprofundei mais na ficção científica, que eu fiquei mais fascinada por ficção científica, mas porque eu acho que é um livro muito bem escrito. Ele, na edição que eu li, ele tinha 159 páginas, mas assim, uma letra desse tamanho, assim, e o livro é minúsculo. Então, ele... acho que teria umas 60 páginas se fosse normal, assim. Mas em 60 páginas ele trouxe tanta coisa. Eu acho que é um livro, assim, que mexeu comigo de novo naquela minha curiosidade pelo universo que eu tenho quando eu leio Asimov. Então, gosto muito disso. Isso ficou à frente de Guerra da Papoula e de As Virgens Suicidas, somente talvez por conta dessa minha questão nostálgica que eu tenho com ele. Mas, em comparação,
O livro que eu menos gostei foi Inspiração do Ted Chiang. Eu acho que é muito difícil para um livro de contos ser 100%. E como eu coloquei muitas expectativas nesse livro, e assim, os primeiros contos que eu li foram fantásticos. Quando eu cheguei no conto que é o mais longo aqui, que foi o conto que mais me decepcionou, assim, que me trouxe, assim, não me trouxe uma coisa boa, eu tive que baixar a nota. Então, nesse abaixar a nota, acabou que ficou entre os piores. Porém, em relação ao mês de dezembro, que foi um mês muito bom de leituras, tipo, que eu tive leituras muito boas, no sentido, assim, de qualidade, este aqui ser um livro ruim, na verdade, poderia ter sido o melhor livro do mês de algum outro mês, sabe? Então, tem todo esse parâmetro. Eu decidi fazer esse vídeo ao invés de fazer melhores e piores do ano, no sentido de todos os livros que eu amei e todos os livros que eu odiei, porque eu acho que assim eu consigo transmitir pra vocês uma coisa muito importante minha, que é, eu não sou uma pessoa de dar nota, eu sou uma pessoa que gosta de pensar nos livros de maneira mais fluida. Às vezes eu gosto muito de um livro e daí eu olho pra trás e vejo que eu gostei muito mais de outro, como eu fiz no mês de abril, né? Quando eu troquei Papel de Parede Amarelo pela Fúria. Então, eu acho que esse vídeo traduz um pouco mais sobre a Sarah, né? Sobre a forma como a Sarah lê e a Sarah aproveita as leituras, do que se eu trouxesse um vídeo dos livros que eu não gostei, livros que eu gostei, sem um contexto, sem um fechadinho. Porque assim, eu sei o que eu tava passando nesses meses, e eu sei que teve meses que não foram nem um pouco fáceis pra mim. Então, eu sei que alguns meses em que eu li muito, por exemplo, eu não aproveitei quase nada das leituras porque eu tava extremamente estressada. Então, não dá assim pra eu pegar e falar pra vocês que, às vezes, por exemplo, esse daqui do Ted Chiang, às vezes poderia ter sido o meu livro favorito de junho, mas não foi, porque eu não li em junho, eu li em dezembro, e em dezembro eu tinha lido livros melhores. Então, eu acho que esse fator temporal é muito importante pra gente decidir e pra verificar essas questões de leitura. Bom, não vou me estender mais, é esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Muito obrigada por terem me acompanhado e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!